Render graças ao Senhor porque Ele é bom e eternas suas misericórdias. São novas a cada dia, se renovam a cada manhã. Nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre Gênesis. Na verdade, houve um problema, eu tinha certeza que eu já tinha terminado o livro de Gênesis e houve uma mudança da numeração no YouTube. Mas a gente vai terminar aqui do capítulo 45 ao 50. O último podemos chamar de patriarca, né? Mas verdadeiramente patriarcas seriam Abraão, Isaac e Jacó. E nós estamos então conversando sobre, estudando e refletindo sobre José. Já tivemos a história de José sendo vendido na casa de Potifar, a sua ascensão ao reino do Egito, sendo o segundo do Egito depois de Faraó, a vinda dos seus irmãos, a primeira vinda em busca de alimento, a prisão de Simão, o retorno dos seus irmãos para a casa do pai Jacó, e depois Jacó permite que levem a Benjamim, o irmão mais novo de José. Os irmãos voltam ao Egito, pedem mais comida, ele vai atender os irmãos e vai recebê-los na sua casa, vão comer com ele e depois eles estão indo embora e José então faz uma artimanha para trazê-los de volta, colocando a sua taça na sacola de Benjamim. E quando os soldados de José vão até a caravana dos irmãos dele, prendem a cada um e trazem novamente para o Egito. E ali os irmãos começam a conversar em hebraico, supostamente não sabiam que José era José, e que ele não falava hebraico, e dizendo que se sentiam culpados, que tudo que estava acontecendo seria em razão do erro deles de terem vendido José. E aí José vai se revelar aos irmãos a partir do capítulo 45. Antes disso nós temos uma colocação muito importante, que é a culpa revelada por Judá ao irmão José, ainda não sabendo que era José, e tudo aquilo que ele falou. Judá foi o agente catalisador, na verdade, da tentativa de morte de José e da sua venda aos ismaelitas, a caravana de ismaelitas. E agora ele vai se colocar, todo esse enredo que foi montado por José, eu creio que seria para saber o que se passava no coração dos seus irmãos. Se eles iam fazer a mesma coisa que fizeram com ele, mentindo ao pai, que se eles deixariam Benjamim preso, porque José disse que Benjamim ficaria preso e os outros podiam ir embora. E Judá vai se coloca diante de José, fazendo essa vicário, né? Esse comportamento vicário de se colocar no lugar de Benjamim, para que Benjamim pudesse ser livre e voltar para o seu pai Jacó. Então José, provavelmente, eu penso nesse plano dele, para saber o que se passava no coração dos seus irmãos. E Judá vai falar sobre isso, revelando a culpa e o peso que existia sobre eles, na verdade, que estão ali mais de 20 anos mantendo uma mentira diante do pai do Jacó, de que José havia sido morto. E todos eles juntos, né, os irmãos, todos eles mentindo ao pai. Bom, então no capítulo 45, que é aquilo que nós vamos conversar até o 50 o final, é a revelação nessa segunda visita dos irmãos que José faz a eles, dizendo que se revela, os irmãos ficam espantados, e ainda há 2 anos de fome, já passou 7 anos de prosperidade e 2 anos de fome, e teria mais 3 anos ainda de fome. Então, mais 5 anos de fome, na verdade, seriam 7 e 7, né? José se revela e fala para os irmãos não se preocuparem, porque ele entendeu de que Deus havia colocado ele, conservado José vivo ali no Egito, para também conservar a família de perecer da vida, né? E na verdade foi um grande livramento, é o que ele fala no versículo 7 do capítulo 45, e ele vai então abraçar os irmãos, vai chorar com eles, pegar o Benjamim, o irmão dele da sua mãe, né? O irmão dele da mesma mãe, o Benjamim, vai abraçar e vai falar, se perguntar sobre Jacó, o que está acontecendo, e ele então vai dizer a Faraó. O povo de Faraó, o grupo do político e Faraó ficam muito contentes em saber que os irmãos de José estavam vivos, e o Faraó permite que venha até o Egito e manda buscar o Jacó. O José prepara todas as coisas, mantimento em dobro, dinheiro, roupas para Benjamim, e para dizer para o pai: olha, eu vivo ainda,
e que ele desça ao Egito, porque ainda teria mais 5 anos de fome. Os irmãos voltam a Palestina, a Canaã no caso, e contam a Jacó o que estava acontecendo. Ele no início não acredita, mas depois que ele vê toda aquela caravana que foi trazida pelos filhos, ele então acredita. E no final do capítulo 45, no verso 26, diz que o coração, o leb, né, do Jacó, começou a palpitar porque não deu crédito, mas depois ele vendo, e no finalzinho diz que, no versículo 27 e 28, que reviveu-se o espírito de Jacó. E o Jacó, então, chamado Israel, vai dizer: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. E no 46, o Israel, Jacó, parte para o Egito com a sua família, e vai se encontrar com José. Eles se encontram com José e ali o choro do pai e do filho, né, cada um abraçado ao pescoço de um do outro, e choram. E o pai vai dizer no versículo 30 do 47, já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives, né? E aí vai no 47, capítulo 47, ele no versículo 7, vai se encontrar o Jacó com o faraó, e ali vai dizer que a idade dele que seria de 130 anos, né? E o do versículo 10 diz que o Jacó abençoa ao faraó. E eles são levados para uma região, a região de Gozém, e ali então se estabelece aquele povo que deveria depois ter que sair com Moisés, tornando-se cativos dos egípcios, um novo governo egípcio que não conhecia a José, e são levados a cativos ali em Gozém. Aqui no versos 28 do capítulo 47, que Jacó viveu na terra do Egito por 17 anos. Né? E foi então a sua idade de 147 anos. Ele chegou com 130 e depois vai falecer com 137 anos. 147 anos. Bom, já quase no final da vida do Jacó, ele vai abençoar aos filhos de José, né? E então avisam a José que seu pai Jacó está, né, para falecer. Ele pega os seus filhos, o Manassés, o mais velho, o Efraim, o mais novo, e vão diante do pai para o pai abençoá-los. E o Jacó se alegra muito e vai abençoar os filhos abençoa José e abençoa os filhos de José. E antes ele pergunta no versículo 5, né, quem são esses, do capítulo 48. E José vai dizer: esses são os meus filhos, né, que eu tive aqui no Egito, Manassés e Efraim. E o Jacó vai dizer: olha, Manassés e Efraim, eles são meus, assim como é Rúben e Simeão, o primeiro e o segundo filho dele, que nasceram para ele, né? Então tomou o Jacó aos filhos de José como se fossem filhos deles, tanto é que futuramente teriam a tribo de Efraim e a tribo de Manassés também. O interessante aqui, a gente podia destacar, o Jacó fala pro José de que ele havia pensado que nunca mais havia o rosto do José, e agora Deus permitiu que ele também não só visse o rosto de José, mas também o rosto dos filhos de José, né? E José então tira as crianças dos joelhos do pai, e ele também se inclina diante da terra. Aí traz os filhos, ele levanta os filhos e ele segura o Manassés com a mão direita e segura o Efraim com a mão esquerda diante do Jacó que está do lado dele. Aí o Jacó, que é Israel, vai estender a mão para abençoar os filhos, só que ele cruza a mão. Ele põe a mão direita de bênção sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça do Manassés, que era o mais velho, o que seria, até pelo entendimento de José, que o pai estava errado, né? E é interessante porque o Jacó foi perceptível nessa situação, e ele não fez como Isaac tinha feito lá atrás, lembram? Com o irmão dele, Esaú. Já havia tido uma revelação, uma profecia de que o maior serviria o menor, e foi toda aquela bagunça, todo aquele fuá,
da Rebeca enganando a Esaú, enganando a Isaac, para que o Jacó pudesse tomar a bênção para ele. Depois teve que fugir e nós vimos que nunca mais Jacó viu a mãe dele. Bom, agora não, Jacó faz num gesto simples e José não gosta disso, né? E ele vai abençoar dessa maneira Efraim com a mão direita e depois ele cruza o braço com a mão esquerda, a cabeça de Manassés. E o José fala, não pai, não está errado, esse aqui, ou seja, o Manassés é o mais velho, né? E aí o Jacó vai dizer para ele assim, eu sei meu filho, eu sei que é isso, mas é que o menor vai ser maior do que o mais velho. No caso, Jacó foi igualzinho com Esaú. E depois Efraim torna-se realmente maior do que Manassés, mesmo na divisão das tribos. Depois o reino de Israel é o reino de Efraim. E às vezes nem se falava mais de Israel, mas sim Efraim. Tem várias passagens que Deus fala para assim, o que eu vou fazer contigo, Efraim, se eu te amo tanto? Que é o grupamento do norte da Palestina, que é chamado no reino de Israel. Havia o reino de Israel de norte, que era Samaria, os efraimitas lá de cima, e o reino de baixo, que é o sul, que era Judá e Jerusalém. E ele então abençoa os filhos. E até hoje se diz, né, dessa maneira que o Senhor abençoe. Quando o pessoal vai para a sinagoga, os filhos retornam, estão com o pai, os pais judeus abençoam os seus filhos, dizendo que o Senhor faça para vocês, né, como fez com Efraim e Manassés, ou seja, com o mais novo e o mais velho, que seria o primogênito, mas ele troca e torna Efraim mais importante. E assim então, Jacó abençoa os filhos de José, e dá para José uma terra que ele tinha lá num local, lá na Palestina, que depois nós vamos ver citando essa terra, quando Jesus Cristo se encontra com a mulher samaritana no capítulo 4 de João. As terras que era de Sicar ali, da Samaria, perto das terras em que Jacó deu para José, né? Depois no 49 vem a bênção de Jacó sobre os filhos dele, né? E todos eles vão receber uma bênção, só que o Rubens, ele tem uma situação com o pai, que é que ele havia deitado com a mulher do pai, que era a Lia, Bila, né? Deitou-se com a concubina do pai, subiu ao leito dele, da concubina, e também o Simeão e Levi, que eles foram aqueles que mataram os sequemitas por causa do estupro que foi feito a Diná, a sua irmã. E ele então ele não vai compactuar nem com Rubens, nem vai compactuar com Levi e Simeão. Rubens e Simeão que é o sul, que recebe futuramente ao território do sul, ele é aglutinado por Judá, torna-se tudo Judá. Ele some isso aí. Rubens também some também essa porção de terra. E Levi não tem terra. Levi depois torna-se a tribo sacerdotal, que vai servir no templo. Então ele vai abençoa José, muito mais que isso. E depois no capítulo 49, no finalzinho, no 28 aqui, continuando, o Jacó morre no Egito e é levado pelo séquito até a terra de Canaã e enterrado justamente no local que está Abraão também enterrado, lá na caverna de Macpela, o único lugar que Abraão possuiu, mesmo comprou em vida na terra. E no capítulo 50 nós temos a informação de que os irmãos de José ficam com medo de que depois da morte do pai, José iria vingá-los, né? E José, chorando, chama os irmãos e fala, não se preocupe com isso não, não tenham medo, não temam, vocês não temam, porque por acaso eu estou no lugar de Deus, né? E eu entendi que foi para isso que Deus me trouxe para cá, para tornar o mal que vocês intentaram contra mim em bem para o nosso povo, né? Para conservar muita gente em vida. O amor e a não vingança de José para com os irmãos. Ele vive depois 110 anos lá no Egito, morre, mas pede para que os irmãos levem o corpo dele para Canaã. E depois Moisés vai fazer isso. E
Assim termina a história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e também de José no Egito, e para a história ser complementada com o povo de Israel ali fixado no Egito, que futuramente seriam tornados escravos por um faraó que não conhecia José. E assim nós terminamos o livro de Gênesis. Eu espero que tenha sido para você muito bom, tá bom? E que qualquer pergunta vocês podem mandar para mim pelo meu WhatsApp ou mesmo pelo e-mail. Um grande abraço e Deus abençoe.